Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel e nós estamos juntos para mais uma videoaula. Bem, na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre os termos essenciais da oração e também revisar alguns conceitos iniciais da análise sintática. Por isso, acompanhe nosso vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para receber as notificações. Vamos juntos? Muito bem, pessoal. Então, vamos rapidamente relembrar o conceito de frase. Frase é todo enunciado de sentido completo. Isso mesmo. Então, quando você diz está muito frio hoje, isso é um enunciado de sentido completo, uma frase. Agora, vejam que a frase pode ou não ter verbo. Quando a frase tem verbo, nós chamamos de frase verbal. Quando não tem verbo, frase nominal. Até aqui, tudo bem, pessoal? Você pode abrir uma aba aí no seu Word, você pode digitar no seu tablet, anotar no seu celular ou ainda no popular caderno, caneta. Você faz as suas anotações aí, tá? Então, continuando. Oração. O que é oração? Oração é todo enunciado ao redor de um verbo. Exemplo, gosto de sorvete. Até aqui tudo tranquilo, né? E período é um conjunto de orações. Começa na letra maiúscula, termina no ponto final. Por exemplo, eu estudo português todos os dias. Isso é um período, né? Ok, até aqui. O período ele pode ter uma ou mais orações. Exemplo, eu gosto de estudar. 2 verbos, 2 orações. Tudo bem até aqui? Vamos trabalhar agora, já tendo revisado isso, com os termos essenciais da oração, que são 2, são esses que já estão aparecendo aí na tela para vocês, o sujeito e o predicado. Termos essenciais da oração, nós vamos relembrar do TEO, termos essenciais da oração, entendeu? Então, o sujeito e o predicado são 2 dos termos essenciais da oração. Qual é o primeiro passo da análise sintática, então, para identificar o TEO? Achar o verbo. Por quê? Porque se não tem verbo, não tem sujeito, não tem predicado. Então, na frase boa tarde, professor. Tem sujeito? Tem predicado? Não. Por quê? Porque não tem verbo, ok? Vamos adiante. Agora, quando você encontrar o verbo, exemplo, Ana gosta de chocolate. Quem é o verbo? Gosta. Você vai fazer uma pergunta. Quem? E você vai guardar no seu coração que o verbo é seu amigo e nunca vai mentir para você. Então, vejam bem. Quando você pergunta quem gosta de chocolate, qual é a resposta? Ana. Então, Ana é o sujeito. O que é o sujeito? O termo sobre o qual o verbo se refere. E o predicado é tudo o que se fala sobre o sujeito. Ok? Vamos ver agora que existem 5 tipos de sujeito. Olha aí na tela, pessoal. Existe o sujeito simples. O sujeito simples é quando só tem um núcleo. E que é núcleo? Palavra mais importante. Vamos ao exemplo? Eu gosto de empada. Quem gosta? Eu. Eu, sujeito simples. Por quê? Porque só tem um núcleo. Nesse caso só tem uma palavra. Vamos ver o segundo período. Aqueles estudiosos alunos foram recompensados. Verbo, foram. Quem foram recompensados? Aqueles estudiosos alunos. Aqueles estudiosos alunos, sujeito. Dessas 3 palavras, qual é a mais importante? Estudiosos? Não, porque estudiosos é característica. Quem é mais importante, então? Muito bem, você que disse aí, alunos. Logo, aqueles estudiosos são palavras que giram ao redor do núcleo. O núcleo alunos só tem um núcleo sujeito simples. Terceiro exemplo, alguém estuda árabe aqui? Quem é o verbo? Estuda. Quem estuda? Alguém. Alguém ocupa a função, então, de sujeito, sujeito simples também. Bom, depois do sujeito simples, nós temos o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Exemplo, o aluno e o professor estudam juntos. Quem estudam juntos? O aluno e o professor. Sujeito. Desse núcleo, perceba que aluno, professor, 2 são as palavras mais importantes nesse sujeito. Logo, sujeito composto. Segundo exemplo, estão aqui os meus livros e os meus cadernos. Verbo, estão. Quem estão aqui? Os meus livros e os meus cadernos. Sujeito, palavras mais importantes, livros, cadernos. É outro exemplo de sujeito composto. Gente, esse sujeito aparece depois do verbo, ok? Então, cuidado com isso. Isso nós chamamos de ordem indireta. O sujeito não precisa aparecer antes do verbo. Fique atento, ok? Vamos adiante, sujeito oculto. Cantamos no coral da igreja. Quem cantamos? Nós. Está escrito nós? Não. Mas facilmente nós conseguimos identificar isso. Logo, esse tipo de sujeito que nós conseguimos identificar por meio de um pronome e apenas um pronome, mesmo não estando escrito, é o sujeito
oculto, também chamado de desinencial ou ainda elíptico. Outros exemplos, vamos ao cinema hoje, Patrícia? Quem vamos? Nós. Canta agora, menina! Perceba que esse verbo está no imperativo, né? Então, canta tu. Perceba que o sujeito aí nesse caso é um sujeito oculto. Se você tem alguma dúvida específica em relação a uma dessas frases e quer tirar com mais calma, pode falar lá comigo no @Prof. Júlia Manuel, tá aqui, tá? No Instagram, você vai lá, tira a sua dúvida, não há problema nenhum, posso gravar inclusive alguma história ou falar aqui no nosso comentário do canal do YouTube. Continuando, estude muito para o concurso. Esse estude, quem estude? Você. Mais uma marca de sujeito oculto com verbo no imperativo. Uma música que está aí na moda por enquanto, né, nessa rápida moda do TikTok, é aquela do desenrola, bate, eu não sei jogar de ladinho, não vou jogar, mas essa música, o desenrola e o bate, são dois verbos que estão aí, né, com sujeito oculto. Você sabe identificar qual é o sujeito oculto disso? Coloca aí nos comentários se você sabe. E o do joga de ladinho, você sabe? A resposta também tem lá no meu Instagram, @Prof. Júlia Manuel, hein? Olha lá, sujeito indeterminado. Roubaram meu carro. Quem roubaram? Eles, elas, todos, João, Carlos e Maurício. Eu sei exatamente quem roubou? Não, sujeito indeterminado. Existe um sujeito, mas eu não sei com exatidão quem praticou essa ação. Segundo exemplo, vive-se perigosamente. Aqui, quem vive? Não sei. Não há uma marca de identificação. Logo, sujeito indeterminado. Precisa-se de estudantes dedicados. Quem precisa? Não sei com exatidão. Sujeito indeterminado. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente, geralmente com verbos que nós chamamos de verbos impessoais. Coloquei aí para nós alguns exemplos. Choveu muito ontem. Para pensar, pergunta a alguém aí da sua casa, de repente, você que está aí me assistindo, você já choveu? Você conhece alguém que já choveu? Provavelmente não, espero que não, porque seres humanos não chovem, né? Ninguém chove, ninguém pratica a ação de chover. Aí você vai dizer, mas o céu chove, a nuvem... Não, não existe isso, né? Ninguém pratica a ação de chover, de nevar, de trovejar. Logo, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, com verbos que exprimem fenômeno da natureza. Uma atenção especial apenas para quando esses verbos são usados de modo conotativo, ou seja, no sentido figurado. Por exemplo, choveram notas boas na minha turma. Quem choveram? Notas boas, sentido figurado, percebeu? Então aí não está expressando o fenômeno da natureza. Segundo exemplo, ainda era cedo, verbo ser expressando o tempo. Quem pratica a ação do tempo? Nesse caso, ninguém. Faz um tempinho que cheguei, verbo fazer, expressão do tempo. Está calor hoje, verbo estar, expressão do tempo. Há muitos candidatos inscritos no concurso, verbo haver, né? No sentido de existir também, de acontecer, ocorrer, ele não vai ter sujeito. Todos esses casos são de oração sem sujeito. A frase toda é o predicado. Bom, e por falar em predicado, nós temos então 3 tipos de predicado. O primeiro predicado já aparece aí na tela para nós. Predicado nominal. Nominal te lembra o quê? A mim, lembra nome. Então, um predicado nominal é aquele em que o núcleo, a informação mais importante, está no nome. Mais especificamente aqui, no predicativo do sujeito. Olhe na tela para vermos ali qual é o exemplo. Olha lá. As crianças ficaram famintas do saber. Olha que bonito, né? Quem é o verbo? Ficaram. Famintas do saber não é característica das crianças? Então, famintas do saber é o predicativo do sujeito. E o verbo ficaram não expressa uma ação, ele serve só para ligar a característica ao sujeito. Logo, verbo de ligação, famintas do saber, predicativo do sujeito, predicado nominal. Segundo exemplo, está deliciosa esta torta. E terceiro exemplo, você parece cansado. Eu tenho um desafio para você. Identifica qual é o verbo de ligação, o predicativo do sujeito. Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu mesmo, ao longo da semana, vou respondendo, tá bom? Bem, o segundo tipo de predicado é o predicado verbal. Nesse predicado, o núcleo, a informação mais importante, estará no verbo. Vamos ao exemplo. A aula acabou. Essa não, né? Uma aula, né? A aula acabou. Quem é o verbo? Acabou. Perceba que nesse predicado só há uma palavra, então fica mais simples de identificar que esse predicado é verbal, porque se só há o verbo, só o verbo vai ser importante, não é mesmo? Segundo exemplo, o aluno ofereceu um
presente ao professor. Quem é o verbo? Ofereceu. Quem oferece, né? Oferece alguma coisa a alguém. Esse oferecer é a informação mais importante, como oferecer é um verbo, predicado verbal. Leia agora a terceira frase, o terceiro exemplo, e coloque aí nos comentários quem é o verbo e quem é o predicado verbal. Por fim, nós temos o predicado verbo nominal. Se você entendeu o verbal e o nominal, você vai saber que o verbo nominal é essa junção desses dois predicados. Olha lá, a menina chegou atrasada. Chegar é um verbo de ação, atrasada é a característica da menina. Então, chegou, verbo de ação, atrasada é um predicativo, nesse caso do sujeito. Duas coisas importantes no predicado. É como se tivesse escondido, a aluna chegou e estava atrasada. Predicado, verbo nominal. Outro exemplo, os alunos participam da aula atentos. Deve ser certamente você que está aí assistindo a essa videoaula, certo? Então, olha só, pessoal. Atentos, característica dos alunos. Atentos é um predicativo do sujeito. Agora, participam, verbo de ação. Eu tenho, então, um verbo de ação e um predicativo. Logo, predicado, verbo nominal. Vamos ao terceiro exemplo? A atitude do professor deixou os alunos felizes. Olha lá, verbo deixar, verbo de ação. Felizes, característica dos alunos. Aí você vai dizer, ué, mas todos os outros predicativos eram do sujeito. E esse? Esse não. Esse é do objeto. Como assim? Olha lá, quem deixa, deixa alguma coisa, ou deixa alguém, nesse caso deixou os alunos. Perceba que felizes, característica dos alunos, os alunos, objeto direto, porque complemento o sentido do verbo deixar, logo, felizes, predicativo do objeto. Passa o quarto exemplo e deixa aí nos comentários. Durante a semana eu vou olhar, vamos ver se você acerta, hein? Identifica sujeito, verbo, complemento, faz tudo, hein? E chegamos ao final. Bom, eu espero que você tenha conseguido entender os termos essenciais da oração, os conceitos iniciais de análise sintática. Não se esqueça então de comentar, de curtir, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Dúvidas, comentários, críticas, sugestões, reclamações? Sendo assim, foi um prazer inenarrável revê-los. Até a próxima aula, um abraço virtual e tchau!